Boa tarde, galera. Desculpa, minha voz tá um pouquinho meio embargada, não embargada, meio. Ai, tô melhorando agora, tô muito cansado, uma prostração, o resfriado me pegou daquele jeito. Então hoje a gente vai encerrar mesmo o nosso ano, né? Ou seja, tem pessoas que estão comigo desde o início e tem pessoas que entraram nessa linda jornada que foi o Descomplicando o GO. E novamente eu quero repetir para vocês e agradecer imensamente vocês permitirem que eu aporte, que eu ajude vocês a construir esse conhecimento incrível que vocês têm. E eu quero um último conselho para vocês, como irmão maior, né? Ou seja, um ano à frente que vocês, o irmão maior. Eu quero muito que vocês continuem com essa garra, com esse espírito de sempre serem bons, quererem melhorar e melhorar cada vez mais, e esse é o espírito da coisa. É querer ser melhor do que você mesmo e não melhor que os outros. Eu demorei um pouco a aprender isso, mas eu aprendi. E estudar é um ato de resistência. Conhecimento é um ato de resistência. É resistir à má informação, é resistir à ignorância, ao, a ajudar as outras pessoas. É uma forma de resistência. E vocês são muito resistentes. Então, parabéns e espero profundamente que vocês tenham um êxito, uma excelente jornada e logo seremos companheiros e companheiras de carreira, né? Somos agora companheiros de faculdade, daqui uns dias carreira, e essa carreira linda, que é a medicina, abrangente e que tem espaço para todos nós. Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa primeira aula, nossa última aula, quer dizer, não nossa primeira, nossa última aula que é a patologia mamária. Então, a grandes rasgos, né, ou seja, a mastologia, ela atualmente é uma rama independente da ginecologia, né, ou seja, é uma sub-rama da ginecologia que vem a mastologia que vai estudar as doenças da mama. E sempre que nós vamos estudar as patologias mamárias, nós temos que ter a questão que sempre vamos dividir elas em patologias malignas e patologias benignas. Lembrando que quando a gente fala de patologias malignas, vocês têm que ter um conceito muito amplo na cabeça. A patologia maligna mamária, ela é uma das poucas neoplasias que tem rastreio, ou seja, ela tem uma evolução muito torpe, ou seja, muito crônica, torpe e que tende a ser rastreada. Assim como o câncer de cérvix uterina, o câncer coloretal, o câncer de mama, o câncer de próstata, são cânceres que a gente consegue rastrear. E o que significa isso? Significa que eu consigo agir de forma terapêutica, ou seja, de uma maneira terapêutica, muito antes que apareçam as complicações e que tenham prognósticos obscuros, tá bom? Então começamos aqui com as patologias benignas de caráter clínico. Então, primeiramente, a gente vai falar da mastalgia. A definição de mastalgia é dor mamária. Muitas vezes a dor mamária ela está associada, né, ou seja, a mastalgia ou mastalgia, ela vai estar associada ao próprio período cíclico, ao próprio período da mulher, quando a mama fica engurgitada, dolorosa, dias antes da mulher menstruar, por efeito estrógeno e progestágeno na mama. Isso é normal, que a gente chama de mastalgia ou mastalgia cíclica. Agora nós temos a acíclica, que é quando a paciente ela tem, por outros fenômenos, por outras alterações, sejam estruturais ou funcional, dentro da mama, que vai provocar dor. E dentro desses principais quadros nós temos a ectasis, que é a dilatação dos ductos galactóferos e, consequentemente, acúmulo de um líquido. Nós temos a adenomiose, que é pequenas produções de invaginação do epitélio sobre o estroma glandular. Nós temos as mastites aguda e crônicas, tá? Derrame papilar, né, ou seja, que pode ser um motivo de consulta. Esse derrame papilar, ou seja, a saída de líquido pode ser uma galactorreia. Essa galactorreia ela pode ser por estímulo, por uso farmacológico, por um ascenso dos níveis de prolactina. Ou seja, existem várias causas. Pode ser central ou periférica quando a gente divide a galactorreia de maneira. Central quando tem a ver com os tumores da adenopófise, né, os prolactinomas que ascendem muito as quantidades, e periféricas, que é consequência de uma estimulação, uso de fármaco, muitas vezes uma síndrome paraneoplásicas. Tumores periféricos, como o tumor de pulmão, por exemplo, de células pequenas, que faz uma síndrome paraneoplásica, produzindo prolactina periférica que vai agir na mama, levando a uma galactorreia. Descarga papilar anormal,
Que aí a gente tem que pensar, sempre que tem uma descarga papilar, a gente tem que pensar, nunca sai líquido, principalmente uma descarga papilar que pode ser hemática, purulenta, tem que pensar nesses processos. Se é purulenta, eu penso num processo infeccioso. Se é hemática, eu sempre tenho que pensar num processo tumoral, num processo cancerígeno, tá? E aí nós vamos falar das mastites. Isso aqui só foi a modo de falar dos motivos de consulta. E agora nós temos aqui a mastite. Então, o que significa mastite? Ou seja, mastite tem um significado ou é definido como o processo inflamatório da mama, né? E aí as mastites vão ser divididas em agudas e crônicas segundo a sua duração. São consideradas agudas quando elas têm uma duração inferior a 30 dias. E são caracterizadas por uma infecção do parênquima mamário, principalmente durante o puerpério, que é a consequência principalmente, né, ou seja, o que vai dar um quadro que a gente chama de mastite puerperal. Já as crônicas, que vão ter uma duração maior que 30 dias, elas têm uma evolução mais crônica, mais torpe e também muitas vezes marcado por uma recorrência após o tratamento. Possui uma evolução lenta e é classificada dentro das crônicas e infecciosas, quando vem um quadro adjacente recorrente de um quadro infeccioso, ou não infecciosa. As não infecciosas costumam estar mais associadas em mulheres jovens e é muito comum em mulheres tabaquistas, associado a algum processo congênito dentro da própria mama. E um ponto muito importante é que mastite é uma doença de mulheres jovens. Muito provavelmente a mama ela sofre uma grande evolução, ou seja, uma grande involução depois da menopausa. E é por isso que nós temos que ter em mente que, uma vez que acontece a involução e a mama deixa de ser estimulada pelos estrógenos, pouco provavelmente vai desenvolver uma mastite. Então é por isso que a mastite é doença de mulheres jovens, na pré-menopausa. E aí nós temos a mastite puerperal, que ela acontece muito comumente, né? Ou seja, algumas semanas após o parto e o começo da amamentação. E é clássico a fisiopatologia que se dá o seguinte, quando a mulher começa a amamentar, acaba aparecendo fissuras. E essas fissuras são a porta de entrada para os micro-organismos. Né? Então os micro-organismos entram, né? E ao mesmo tempo essa mulher ela tem o quê? Ela tem uma êxtase láctea. Então o que acontece? Esse micro-organismo que adentrou, principalmente a gente fala dos estafilococos e dos streptococcus, que adentram por essa fissura, eles encontram um meio de cultivo. E aí eles começam, né, a crescerem e provavelmente desencadear uma resposta imunitária e, consequentemente, né, de chegar a uma mastite, tá bom? Então, lembrar sempre que os agentes biológicos mais frequentes são os estáfilos e os estreptos. Staphylo aureus, Staphylo epidermidis e o Streptococcus beta hemolítico do grupo A, ou Streptococcus pyogenes. Mas pode estar associado com outras bactérias também, como Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Proteus mirabilis. Só que você tem que perceber assim, quanto mais a bactéria for atípica, pior vai ser o prognóstico, pior vai ser a clínica, ou seja, mais marcada vai ser a clínica e pior vai ser o prognóstico. Tá? Então, qual é o quadro clínico? O quadro clínico clássico é uma mama com sinais flogósicos. Então, a gente tem uma mama com tumor, dolor, rubor, edema e perda de função. E é clássico esse dolor, né? Ou seja, esse assalmento. E muitas vezes, se existe conexão purulenta, a gente vai ter a flutuação. E o que é uma flutuação? Lembrar sempre que vocês fazem como se vocês fossem em cima de uma conexão tocar um piano. Então, uma vez que vocês apertam essa conexão, o outro dedo sobe, entendeu? Você aperta a tecla, a outra sobe. Você aperta uma, a outra sobe. Ou seja, fazendo esse movimento de flutuação, indicando que existe um abscesso. Além do mais, eu creio que vocês, estudiosíssimos que são, já sabem as características clínicas de um abscesso. As febres vêm em pico, né? Ou seja, a paciente está bem toxêmica, com o estado do general decaído. Então, é muito interessante vocês entenderem essa clínica, como que acontece. As formas mais comuns de apresentação são ocasionadas, ou seja, as formas mais clássicas de mastite são causadas pelo estafilococcus. Geralmente combina com a formação de um abscesso multinoculado em grandes conexões de pus. Né? E o diagnóstico ele é clínico e o tratamento é feito como, né? Ou seja, a partir da minha inspeção, palpação, eu consigo já saber que isso é uma mastite, provavelmente aqui eu tenho uma conexão purulenta, olha como nós temos um eritema, né? Um rubor, tem provavelmente isso aqui está quente, está edemaciado e tem o histórico que a mulher acabou de fazer um parto, foi uma primigesta, ou acabou de fazer uma cesárea, começou a amamentar. No pessom a gente já consegue ver muitas vezes umas fissuras que nos indica a porta de entrada. Então, uma vez que eu diagnostiquei, o diagnóstico é clínico, como a gente mesmo viu,
exames laboratoriais não são necessários e a realização de um bom exame físico. Logo após a gente vai tratar. O tratamento consiste em fazer com que a mulher diminua essa êxtase, né, ou seja, que faz grande parte ali da nossa fisiopatologia, uma higiene regularmente, né, suspender, ou seja, evitar o uso de sutiãs ou faixas para a sustentação adequada das mamas, e aí você entra com analgésicos, antieméticos e antibióticos. E aí vem a grande pergunta da charada. Quando eu iniciar a antibiótico terapia, eu necessito parar, ou seja, eu necessito interromper lá a, a amamentação? A resposta é não. Porque a primeira eleição para o tratamento antibiótico são as penicilinas, são os beta-lactâmicos. E esses não são, né, ou seja, esses não são contraindicados à amamentação. Agora, quando a paciente requerer, né, ou seja, uma antibiótico terapia intravenosa, né, e aí ou por micro-organismos atípicos e utilizar sulfametaxazol, trimetoprim, cipro e clinda, isso sim é, não está mais indicado a amamentação. Logo nós temos os abscessos, né? Os abscessos subareolar crônico reincidivante. Abscesso a gente sabe que é uma colecção subscripta, ou seja, circunscripta ou numa cavidade neoformada de colecção purulenta, né? E subareolar significa que está por debaixo ou atrás da auréola, ou seja, atrás, por debaixo da uretra. Um caso clássico, geralmente, ele é unilateral na maioria das vezes, ou seja, em 85% das vezes é unilateral, mas aqueles 25% pode ser bilateral, né? 15%, perdão, pode ser bilateral. Inicia-se com uma mastite, né? Ou seja, na área subareolar, bem localizada, que evolui para a formação de um pequeno abscesso, que tende a drenar espontaneamente com a formação de uma fístula que cicatriza posteriormente. Como se repete várias vezes, com intervalos de meses e anos, por isso que tem um nome recorrente, crônico recidivante ou recorrente, né? A gente sempre vai ter essa ativação, né, da cascada, ou seja, de um período de atividade e remissão. E é por isso que, além da anamnese, para a gente investigar esses casos crônicos, é sempre bom fazer uma mamografia, né? Ou seja, por quê? Porque esses quadros que são reincidivantes, eles requerem um diagnóstico diferencial com malignidade. Então, a mamografia é importantíssima para fazer o descarte. Uma vez descartada a malignidade, se faz uma ultrassonografia, que é o método diagnóstico utilizado para a detecção de abscessos, e uma vez diagnosticado o abscesso, todo abscesso se drena. E todo abscesso que é diagnosticado drenado tem que ser coberto com antibiograma. E como você tem que fazer um antibiograma, perdão, uma antibiótico terapia oral ou intravenosa. E lembrar sempre que se existe resquícios de necrose, você tem que ressecar e mandar para estudo de anatomia patológica para novamente ser estudado e provavelmente descartado com a malignidade. Qual antibiótico a gente vai escolher lá nos abscessos subareolares crônicos reincidivantes? Lembra sempre que penicilinas ou beta-lactâmicos são a primeira eleição, caso eu te pergunte. Agora sim ou sim, o que vai cair na prova de vocês, eu tenho certeza, são os adenomas. Os fibroadenomas, que são tumores benignos mais prevalentes. E que o principal fator de risco, ou o principal carga para essa mulher ter é níveis aumentados de estrógenos. Porque níveis aumentados de estrógenos fazem com que o estroma e o parênquima mamário façam pequenas tumorações. E como é benigno, chama de fibroadenoma. Sua manifestação mais comum é um tumor palpável, e esse tumor palpável, muitas vezes, né, ou seja, atinge mulheres jovens de 20 a 35 anos, e é tipicamente a essa palpação a gente palpa um tumor fibroelástico, naquela consistência daquela bolinha que você coloca na água e ela incha, fibra elástica, móvel, indolor, de 1 a 2 centímetros de diâmetro, com rápido crescimento inicial que posteriormente se estabiliza. Então é aquela mulher que antes não ia ter nada na mama e que logo aparece um nódulo. Só que esse nódulo não tem as características de malignidade, não está aderido a planos profundos, não tem borde irregular. Pelo contrário, é um tumor fibroelástico, móvel, indolor, com borde irregular, com tamanho entre 2 a 3 centímetros, que tem um crescimento rápido inicial, mas logo se estabiliza. Né? Pode ser único ou múltiplo ou subsequente, ou seja, ou subsequente ao outro fibroadenoma, ou seja, tinha um em uma mama e agora apareceu outro em outra mama, ou em ambas as mamas. O tratamento é conservador, né? Ou seja, você faz a mamografia, muitas vezes requer biópsia quando você tem uma causa de dúvida para
para fazer o diagnóstico diferencial com tumorações malignas, mas ter sempre em mente que, uma vez que é diagnosticado e fechado o diagnóstico de fibroadenoma, o tratamento é conservador, com um acompanhamento que pode ser empregado quanto à imagem, né, ou seja, apresenta características de benignidade, e a paciente possui menos de 25 anos. Tem o tumor filoides ou filoide, que são raros, né? Acometem pacientes entre a terceira e a quinta década de vida e distingue-se do seu crescimento rápido em grande volume e a tendência à recorrência local. São tumores monstruosos, tá? E o tratamento habitual do tumor filoide consiste numa incisão de margens livres com esterese do tumor. Então tem que retirar o tumor. E agora vem o nosso queridinho, que é o câncer de mama. Gente, câncer de mama existe, assim, inúmeras coisas para a gente aprender. Mas é muito superficial o que os nossos professores cobram, tá? Então, o interessante é que a gente sabe o seguinte: qual é a história natural do tumor? Então, nós temos o epitélio normal, que ele sofre influência de fatores de risco, ou fatores que levam e culminam a uma adição de anomalias genéticas, como o tabagismo, a nuliparidade, como mulheres que não amamentaram, uso crônico de anticoncepcionais orais, níveis estrogênicos aumentados. Tudo isso faz com que esse epitélio acabe hiperplasiando. Essa hiperplasia, ela pode ser típica e atípica. E a gente fala isso em questão da arquitetura e da diferenciação celular. Uma vez que a gente tem uma pobre diferenciação celular, a gente passa de uma hiperplasia epitelial típica para uma hiperplasia epitelial atípica. Logo, essa hiperplasia atípica, ela pode ser chamada de uma coisa que vocês já conhecem, que é a displasia. Então, ela entra em displasia e logo ela se converte num carcinoma intraductal ou intralobulilar. E logo nós temos o carcinoma invasor. Saibam que o carcinoma intraductal é o carcinoma mais frequente da mama. E é uma pergunta clássica que vai cair na prova de vocês. Tá? Então, quais são os fatores de risco para padecer? Já falei para vocês alguns. Sexo feminino, claro, a relação é de 9 para 1. O homem tem câncer de mama? Tem, mas é uma relação 9 para 1. 9 são mulheres para um homem. História familiar, menarca precoce, menopausa tardia, o que reforça aquilo que eu estou falando para vocês. Um tempo de exposição prolongada aos estrógenos. Agentes químicos, né? Hiperplasia atípica, mutação do gene BCRA, BRCA1 e BRCA2, que está muito involucrado, que pode cair também, que está muito associado com tumor de ovário. Lembra sempre que esses dois genes são associados a câncer de mama, câncer de ovário. Idade maior que 40 anos, nuliparidade, primagesta após 30 anos, uso de terapia hormonal, países industrializados, cicatriz radial, mutação do gene BRCA2, BRCA2, antecedente pessoal de câncer de mama, né? Antecedentes pessoais de terapia para doença de Hodgkin, que é um tipo de linfoma, uso crônico de álcool, carcinoma in situ ductal ou lobar e uso de carcinoma. E quando a gente fala do intraductal, a gente prefere que o intraductal, tá? Porque o intraductal pode ser lobulilar, são dois tipos de câncer. E o mais frequente é o intraductal, não é o intralobulilar. Tumor, todo tumor ele é o quê? Ele é assintomático. A gente sabe que tumor maligno, quando vem da clínica, a gente já chegou tarde demais. E qual que é o parâmetro? Quando eu vou suspeitar de um tumor? Eu vou suspeitar de tumor toda vez que eu realizar uma palpação mamária, né? Por isso que o autoexame é a forma de screening ou de investigação e de diagnóstico precoce que deve ser mais encorajado com que as mulheres façam, que é a detecção de uma tumoração. Então ela detecta essa tumoração, eu faço a semiologia, né? Eu faço a semiologia em questão da mobilidade, das bordas, dos limites, do tamanho, da consistência. E um tumor maligno ele sempre tem essa característica semiológica. Ele é de bordas irregulares, né? É duro pétreo, aderidos a planos profundo, pouco móvel e, consequentemente, muito grande, ou são pequenos também, tá? E os tumores malignos, eles tendem, como eu já falei lá no começo da aula, a se manifestarem como um derrame papilar, né? Que começa primeiro uma água de rocha, logo vem sangue sanguinolento, que pode ser uniductal, espontâneo ou intermitente, tá? Mas lembra sempre, saiu secreção serohemática, serossanguinolenta, e não é purulenta, vocês têm que descartar a primeira coisa, câncer. E se é purulenta, infecções, abscessos, tá? Então a primeira coisa é, um tumor, eu vou fazer uma punção de agulha fina, né, desse nódulo sólido, né, e vou fazer uma biópsia. Né? Eu posso fazer uma mamotomia para estudo de uma lesão quando são impalpáveis,
biópsia excisional, que é retirada completa da lesão, quando são lesões pequenas, menores a 2 centímetros, ou incisional, retirada de um fragmento ou de uma lesão grande. Tá? Quais são os tipos? Nós temos o carcinoma ductal ou intraductal, que é o carcinoma mais frequente, é o tipo mais comum, isso vai cair. O carcinoma lobar, que é a apresentação com maior tendência à bilateralidade e multicentricidade, ou seja, são múltiplos nódulos e nas duas mamas. Nós temos o carcinoma inflamatório, que é o tumor de pior prognóstico, isso vocês têm que saber. Esses tipos de histológico aqui, todo ano cai. Até hoje eu só vi cair qual era o mais frequente e qual que era o pior prognóstico, que foi na minha final do ano passado. E se eu não me engano, na final desse ano, do meio do semestre, também caiu essas duas alterações. Tá? Doença de Paget nunca cai, né? Mas a doença de Paget está muito associada a uma desordem, meio que eczematoide, significa que é meio associada a processos inflamatórios decorrente de uma ectopia, ou seja, decorrente de uma reação inflamatória mediada por uma cascata de hipersensibilidade, que com o tempo acaba desenvolvendo uma patologia que provoca grandes alterações na mama. Tem o estadiamento TNM, que não vai ser cobrado, só a modo de conhecimento, tá? E o tratamento, ou seja, se o diagnóstico, né, ou seja, se a gente tem um estágio 1 e 2, é tratamento cirúrgico com a radioquimioterapia adjuvante. Se é estágio 3 e 4, ou presença de metástase, já é um tratamento paliativo. Então, o que eu quero que vocês saibam e reforcem? Os tipos histológicos. Não vão para a prova sem saber os tipos histológicos. Não vão para a prova sem saber que o fibroadenoma ele tem que fazer um diagnóstico diferencial com o câncer de mama. Não vão para a prova sem saber essa lista, pelo menos dos principais, como eu falei para vocês: sexo, menarca, menopausa tardia, uso prolongado de anticoncepcionais orais, tabagismo, dieta rica em gordura e uso de crônico, idade maior que 40 anos, nuliparidade, né, ou seja, não amamentação, e fatores protetores. Quais são os 3 fatores protetores primordiais para o câncer de mama que eu esqueci de falar, que estou citando agora? Ou seja, uma multiparidade, amamentação, ou seja, no período de 1 ano, como mínimo, e o terceiro e mais importante é uma atividade física regular. E com isso, com essa aula breve, porque mama é breve, mama não é muito cobrada, nós nos despedimos do nosso curso. Mais uma vez, eu queria agradecer vocês, foi incrível estar aqui com vocês esse um ano, compartilhando muito pouco do que eu sei, mas que eu acho que agregou muito na vida de vocês. Eu espero que a gente possa combinar, depois que essa loucura acabar, de provas finais, seja o ano que vem, não quero perder contato, para a gente comemorar o fim e o sucesso que foi o meu curso e o quanto eu orgulhoso de mim e orgulhoso de vocês. E mais uma vez eu queria agradecer vocês pela confiança, por acreditar no meu trabalho, por acreditar que eu sou capaz de passar algum conhecimento para vocês. Muito obrigado e um beijo. E o Descomplicando se desliga por um breve tempo.